Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emily Matos, da Faculdade Ages de Lagarto, sou a professora TI na Faculdade Ages de Lagarto e esse semestre 2022.2 eu desenvolvi, né, junto com os meus alunos, cerca de 10 alunos, nós desenvolvemos um projeto de extensão dentro da cidade de Lagarto, que fica localizada na região centro-sul do estado de Sergipe. É uma cidade em grande desenvolvimento, né, por compor aí uma estrutura hospitalar gigante, por ter uma universidade federal dentro, do seu território. É um município em expansão. E em virtude do que aconteceu durante o período de pandemia da Covid-19, principalmente no início ali, é, né, de muitos casos, inúmeros casos que foram constatados, né, no Brasil como um todo, é, o nosso projeto de extensão, então foi pensado no sentido da gente levantar alguns dados sobre os órfãos da pandemia, né? E a gente intitulou aí, então, a nossa pesquisa, o nosso projeto de extensão em órfãos da pandemia, diagnóstico rápido dos órfãos da Covid-19 em Lagarto, Sergipe. Então, a nossa ideia inicial era trazer os impactos, discutir os impactos, né, da Covid-19, que foram sentidos no Brasil como um todo, mas que de maneira específica a gente pudesse diagnosticar, né, de maneira muito rápida, em virtude do tempo ser exíguo do semestre, se existiam no município de Lagarto, Sergipe, crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante o período mais crítico ali da pandemia, né, em função da perda ou do pai ou da mãe ou de ambos os genitores e responsáveis, durante esse período crítico. Então, a princípio, a nossa análise foi partir de como o Brasil tinha levantado esses dados, né? Então, a gente, por uma investigação muito alinhada com direitos humanos, com direito da criança e do adolescente, a gente buscou levantar primeiro esses dados, essas informações, né, nacionais, o que a gente tinha de informação nacional, o que se tem de pesquisa no Brasil sobre o mesmo assunto, para depois a gente poder investigar a nível local, né? Então, o objetivo geral do projeto era diagnosticar quem e quantos são os órfãos da pandemia na cidade de Lagarto, Sergipe, em comparação aí com o Brasil, né? Os objetivos específicos do trabalho eram levantar esses dados quantitativos e qualitativos dos órfãos da pandemia em Lagarto e compará-los com os dados nacionais, condicionar os dados quantitativos e qualitativos obtidos à análise estatística, né, proporcionar uma reflexão com os nossos alunos e, posteriormente, com a comunidade também, apresentando para a comunidade esse levantamento feito por nós, né, para promover futuramente, né, até algumas intervenções futuras para minimizar, né, o impacto da orfandade na vida desses sujeitos. Então, sugerir talvez ações através de políticas públicas da gestão municipal, pensando aí nessas crianças. Utilizamos, então, como métodos, né, de investigação, métodos científicos de investigação, uma intervenção no entorno da localidade. Então, primeiro, como eu falei, partimos de uma análise nacional para depois fazer um levantamento interno. Os nossos estudantes, os nossos alunos que participaram do projeto de extensão se destacaram e se engajaram muito durante a intervenção do nosso projeto. Nós inicialmente também fizemos construímos uma base sobre o direito da criança, ainda dentro do campus, para depois fazer a intervenção fora do campus e da universidade. Então, divididos ali em duplas, os alunos se deslocaram para ir ao Conselho Tutelar da cidade, para ir à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação e aos cartórios da cidade,
para identificar e fazer o levantamento desses dados. Como era de se esperar, alguns setores, né, alguns órgãos desses municipais não tinham sequer qualquer dado sobre esse fato, né? Durante esse período crítico, não fizeram, né, nenhum tipo de registro das mortes e, ocasionalmente, dos órfãos, né? De quantas crianças, quantos adolescentes ficaram órfãos durante esse período, nem tampouco para quem, né, com quem eles estão agora, né? Então, quem ficou sobre a responsabilidade com a tutela de cuidar dessas crianças, desses adolescentes. Então, o único lugar que a gente conseguiu, de fato, averiguar, né, e ter uma extração significativa até, o que nos surpreendeu também, foi no cartório local, né, em que os estudantes diagnosticaram, né, através da análise de todos os livros, desde os primeiros registros de mortes sobre Covid-19, inclusive mortes que ainda não eram registradas como Covid-19, naquele início ali mais crítico da pandemia. Então, os resultados, inclusive, dessa nossa pesquisa e desse nosso projeto de extensão esbarram também nisso, né, porque não havia, de fato, alguns registros, inclusive, ficaram ali mascarados por não estarem vinculados ali à Covid-19. Mas os resultados ali quantitativos, a priori, que a gente tem, que são 19 crianças e adolescentes apresentados ali no registro de óbitos de seus pais, seis crianças e adolescentes são do sexo masculino, sendo 7 do sexo feminino, e em 4 registros não há informação do sexo das crianças, dos menores de idade. Não só existe uma variação da faixa etária, que vai dos 9 aos 16 anos, sendo que destes, 5,9% possuem 9 anos, 5,9% possuem 10 anos, 5,9% 11 anos, 23,5% 12 anos de idade, 11,8% 13 anos de idade e 5,9% possuem 14 anos. 11,8% 15 anos, 17,6% possuem 16 anos e 11,8% desses indivíduos não têm uma idade especificada nos registros de óbitos, né, sobre os quais nós fizemos a análise. Outro dado extremamente relevante desse nosso levantamento feito no cartório é que com quem essas crianças, né, e adolescentes estão, né? Destas, 14 ficaram submetidos aos cuidados do genitor sobrevivente, né? Então, a gente conseguiu diagnosticar ali que 14 desse universo de 18 crianças ficaram com o genitor sobrevivente, e os outros 4 crianças e adolescentes foram designados ali para, né, serem tutelados por terceiros, né, que houve até situações em que foram os irmãos que ficaram sob a responsabilidade da tutela desse irmão mais novo, né? E não há registro ali de informação da idade desses irmãos que estão cuidando desses irmãos menores, o que também é até preocupante no sentido de como é que está acontecendo essa tutela, né? Como é que está acontecendo, quais são os impactos disso na vida dessas crianças. E também não consta ali quem é o genitor. Outra questão que a gente não conseguiu identificar sobre a questão, né, de onde essas crianças estão, se elas saíram do município, se elas permanecem no município de Lagarto. Então, a gente entende ali ainda que elas permanecem no município. E aí, dessa forma, mediante os dados que a gente levantou, mediante a comparação que no nosso relatório final vai conter, né, sobre o comparativo Brasil com Lagarto, para uma cidade no interior do estado de Sergipe, é muito significativo esses números, e a proposta de entrega mesmo do objetivo do nosso projeto de extensão é proporcionar que essa investigação levantada dentro dos muros da universidade e fora dele também, ela chegue às autoridades competentes, né, do município, para que se o próprio Conselho Tutelar, que não tinha dados sobre isso,
possa, a partir desses nossos dados levantados, consigam implementar políticas públicas, né, de garantia de direitos a essas crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso grande objetivo. A gente está se encaminhando aí para o final dos nossos encontros do projeto de extensão, e tem sido, de fato, muito gratificante, tanto para mim, enquanto orientadora, quanto para os nossos alunos, o envolvimento e o engajamento deles na proposição de pensar políticas públicas de proteção de direitos humanos e direitos das crianças e adolescentes para essas crianças que ficaram órfãos aí durante a pandemia. Então, nós estamos na reta final das conclusões do nosso projeto de extensão e trago aqui alguns desses resultados. Muito obrigada, espero que, né, gostem da nossa proposta, e nós estamos aqui à disposição para mais debates sobre o tema do nosso projeto de extensão. Muito obrigada e até mais.